Olá, pessoal. Luiz Augusto, pelo seu Cardio News. Hoje, novamente, batendo um papo aqui super especial com o Dr. Rodrigo Joaquim. Ele, que é médico cardiologista e hemodinamicista, formado pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e atualmente médico cardiologista do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Pessoal, hoje nosso papo vai ser sobre o estudo ATPCI, seguindo nossa linha de debate dos trabalhos que foram discutidos no ESC agora em 2020. Então, esse estudo ATPCI buscou basicamente avaliar os efeitos da trimetazidina, conhecido aí comercialmente o seu nome como Vastarel, nos pacientes que fizeram uma intervenção coronariana percutânea nos últimos 30 dias com sucesso. Então, deu-se trimetazidina ou placebo para esses pacientes do estudo e foram observados desfechos cardiovasculares, que a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente mais na frente. Chefe, boa noite primeiramente. Antes da gente entrar propriamente no desenho, nos resultados, na discussão do trabalho, conta pra gente como é o mecanismo de ação do Vastarel. Ele é um pouquinho diferente dos outros antianginosos, não é? Perfeito. Boa noite, Luiz. Obrigado novamente pelo convite, por estar aqui, né? Para essa apresentação específica, eu tenho um conflito de interesses, que eu recebo grants da CVE para educação médica continuada, mas não é relacionado nada ao produto em questão, que é a trimetazidina. A trimetazidina é um antiisquêmico bem antigo, né? Um antianginoso e antiisquêmico, que tem um mecanismo, como tu falou, diferente dos nossos antianginosos tradicionais. Ele não mexe na parte hemodinâmica, mas tem uma ação intracelular, desviando a oxidação de ácidos graxos para um metabolismo mais de glicose. Isso cursa com um incremento de mais ou menos 30%, 33% aí na produção de ATP, que geraria mais energia para a célula, menos isquemia e angina para os nossos pacientes. Ele já mostrou similaridades comparados a outros antianginosos na prática em pesquisas específicas para controle de angina. Tem alguns benefícios aí secundários em teste caminhada, em teste esteira, melhorando aí o incremento da atividade física e aumentando o tempo até o surgimento do infra, por exemplo, nos testes. Além disso, parece ter algum mecanismo que pode estar relacionado a uma redução de injúria miocárdica peri-procedimento, de angioplastia coronária, e eventualmente algum benefício em pacientes com disfunção ventricular. Por que isso é importante para o nosso cenário, para a nossa conversa aqui? Porque mais ou menos 25% a 30% dos pacientes pós-intervenção coronária percutânea, eles persistem com algum grau de angina, né? E essa angina geralmente pode ser atribuída aos fatores clássicos, como revascularização incompleta, eventualmente alguma complicação ali peri-procedimento, mas geralmente está associada a mecanismos de disfunção microvascular, disfunção endotelial e vasomotricidade, como por exemplo vasoespasmo e outras alterações relacionadas aí ao dispositivo. Então isso é importante porque seria uma atuação diferente na medicação específica para essa população. Perfeito, professor. Acho que então está mais do que justificada aí a importância desse trabalho para responder essa dúvida que a gente tem, né? Mas então, agora que a gente já bateu um papo aí sobre a justificativa e os mecanismos de ação da trimetazidina, conta pra gente como é que foi o desenho de estudo e aproveita e fala dos resultados. Perfeito. Então, esse foi um estudo daqueles que a gente gosta, né? Um estudo bem grande, 6.000 pacientes que foram randomizados para trimetazidina ou placebo, um estudo cego, né? Que envolveu pacientes tanto agudos quanto com doença estável. Pegou aqueles pacientes de infarto sem supra e de doença estável. Né? Mais ou menos 55% dos pacientes estáveis, 45% dos pacientes com síndrome coronariana sem supra. Né? Esses pacientes foram randomizados em 2 grupos iguais, de mais ou menos 3.000 pacientes, pouquíssimas perdas durante o segmento do estudo, que foi um segmento bem longo, né? Quase 5 anos aí de segmento desses pacientes. Tá? Os grupos foram muito bem balanceados naquelas características que a gente costuma procurar nos nossos pacientes, mais ou menos 22% de mulheres para cada lado, mais ou menos 30% de diabéticos, 55% de pacientes uniarteriais, né? Como eu já falei ali, uma divisão praticamente pela metade dos pacientes com doença estável e pós-infarto sem supra,
mas é uma característica de população de baixo risco, né, como a gente vai ver nos resultados. Chama atenção que era uma população extremamente bem tratada, em termos de antiplaquetários, estatinas, mais de 80% deles usavam beta-bloqueador e mais de 30% deles utilizavam algum outro anginoso, que não a trimetazidina ou placebo que estava sendo estudado, né? Quando a gente vai para os resultados dessa pesquisa, a gente acaba caindo num desfecho composto primário que misturou hard e soft endpoints, né? Misturou desfecho de morte cardiovascular e reinternação por evento cardiovascular com os efeitos, com eventos de angina. Angina que gerou troca de medicamento, angina que gerou aumento da dose de medicamento, angina que gerou adição de novo de medicamento ou que levou o paciente a uma coronariografia, né? E nesse desfecho, tem sua limitação de envolver os dois, foi um estudo neutro, né? As curvas são praticamente sobreponíveis, sem diferença entre os dois grupos aí. Então, um estudo que a gente chama de neutro ou negativo aí, que o pessoal gosta de falar, sem diferença, favorecendo aí a trimetazidina. Muito bom, professor. A gente sempre foca bastante aí no desfecho primário, né, que é o desfecho para o qual o estudo é desenhado, mas especificamente com relação aos subgrupos, algo que vale a pena ser mencionado nesse estudo? Perfeito. Sempre que a gente tem um estudo neutro, a gente tem que cuidar muito quando vai olhar para subgrupo, isso vai virar só gerador de hipótese ainda, de maneira nenhuma a gente deve interpretar isso como definitivo, mas é importante falar de algumas coisas. Não teve diferença nenhuma em nenhum dos subgrupos testados, incluindo os pacientes estáveis ou aqueles com infarto sem supra, incluindo pacientes com ou sem revascularização completa, que eu acho que são grupos que talvez fosse representar um risco um pouco maior, que a gente esperava às vezes ver algum benefício, podia pensar num próximo ou num grupo para ser estudado ou trabalhado. É importante falar também que em relação à angina, esses pacientes do estudo, depois de 1 mês, de 30 dias, que foi o período de randomização deles, né, em torno de 18% dos pacientes apresentavam angina em cada grupo, cada um dos dois grupos, placebo e trimetazidina, e ao final do segmento, em torno de 9% para 10%. Então, também não teve diferença no controle ou na incidência de angina nesses dois grupos, né? O que é um tanto decepcionante, tendo visto que a gente está testando um antianginoso. Lembrando que praticamente todo mundo tomava beta-bloqueador e que uma parte grande, 30%, já utilizava um segundo antianginoso nesse trabalho. Muito bom, professor. Para finalizar, o senhor acha que a trimetazidina ainda tem algum papel na prática do cardiologista atualmente para o paciente com a doença arterial coronariana? Qual é a sua opinião? Ótimo. Essa é uma pergunta bem pertinente, porque esse foi um estudo desenvolvido para avaliar eventos cardiovasculares. Quando a gente fala em prognóstico, não, a trimetazidina não tem um efeito prognóstico para melhorar evento cardiovascular numa população submetida à intervenção coronariana de baixo risco. Tá? Eu acho que isso ele não vai mudar a nossa prática. Em relação ao controle de angina, que hoje ela é indicada como segunda ou terceira linha na maioria das diretrizes, ou naqueles pacientes que apresentam um produto mais baixo, que não pode usar esses medicamentos mais hemodinâmicos, eu não acredito que vá mudar muita coisa. Ela vai continuar sendo um medicamento que a gente vai utilizar baseado nas características do nosso paciente como segunda ou terceira linha de antianginoso, lembrando que talvez naqueles pós-angioplastia esse efeito seja até um pouco menor ou naqueles que já estão usando mais medicamentos. Mas eu acho que, no geral, para a nossa prática clínica, não deve mudar muita coisa do que a gente já faz. Muito bom, chefe. Eu acho que a gente discutiu os principais pontos aí desse importante trabalho que foi apresentado no ESC esse ano. Em nome do seu Cardio News, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui mais uma vez com a gente. É uma honra para nós tê-los conosco. Valeu, muito obrigado, Luiz, pelo convite. Espero que venham muito mais aí. Valeu, até a Boa próxima. noite aí, chefe. Boa Obrigado. noite, Tchau, tchau. abraço.